A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês no programa Alternativa Gospel e chegamos ao momento máximo do nosso programa, que é o nosso tempo de entrevista. Eu sou o pastor Jean, da Igreja do Nazareno, e hoje estou recebendo aqui um casal muito especial, né? Foram líderes, são referência na nossa igreja, o pastor Estevão Ripp e a sua esposa Brenda. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Amém. Pastor Ripp já esteve conosco, você sabe muito bem, assistiu a entrevista com ele, mas hoje ele voltou aqui com a sua esposa, porque o tema que nós queremos abordar hoje é família. Queremos falar sobre família. Eu vou fazer uma pergunta muito simples, pastor. Primeiro, quantos anos de casado vocês têm e quantos filhos? Eu e ele também, eu acho. Tem 47 anos de casamento. 47 anos. 3 filhos. 3 filhos. Conta um pouco pra gente como é que vocês se conheceram, pra gente introduzir esse papo sobre família. Eu estava na universidade, uma universidade nazarena nos Estados Unidos, e já queria ser missionário. Sentia que Deus tinha me chamado para o trabalho na área de missões. E de repente apareceu no 3º ano, acho que eu estava na universidade, esta linda moça que também queria ser missionária. E começamos a falar, percebi nela realmente um compromisso sério com a obra do Senhor. E logo estávamos namorando e eu não demorei muito tempo para pedir ela em casamento. Amém. Então, está notando que eu não tinha chance. Não. Eu cheguei lá com uma moça nova e ele, como um rapaz já no 3º ano, me pegou. Mas foi de Deus. De Deus, amém. Não teve alternativa. Não tinha. O namoro, entre namoro e noivado foram mais ou menos quanto tempo? Lembram? Puxa vida. 2 anos. 2 anos. 2 anos, Entre sim. namoro, que Sim, bênção. Sim. Que bênção. Sim. E logo vieram para o Brasil ou demoraram mais algum tempo nos Estados Unidos? Esses primeiros anos foram muito corridos, no sentido que ambos estávamos trabalhando, ambos estávamos estudando. Eu já estava fazendo o meu mestrado e a minha esposa estava preparando para ser enfermeira e cuidando de uma igreja. Ele falou de ser enfermeira. Estou lembrando, eu estava realmente preparando para isso, mas como esposa de pastor, a gente estava pastorando uma igreja pequena e a gente viajava quase 2 horas. Sim, 200 quilômetros fim da semana para pastorar a igreja, e a igreja tinha muitas velhinhas. E a gente estava no hospital muito, e mais que eu estava no hospital, menos que eu gostei. Então Deus abriu as portas para eu entrar na área de educação, e realmente foi a chamada de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Pastor, essa primeira igreja, talvez todo pastor tenha a mesma experiência. Até hoje lembramos dos momentos com aquelas famílias, não é? E o carinho. E eles sofreram com nossa pregação. Apesar de eu estar pregando em inglês, eu ainda estava aprendendo como pregar. Mas o povo vinha e assistia aos cultos, não é? E como minha esposa já falou, tínhamos que sair da cidade onde estávamos trabalhando e estudando na universidade e viajar. E quando entramos na cidade, era um vilarejo realmente, quando entramos naquela cidade pequena, parece que eles tinham alguém ali observando. E logo que abríamos a porta da casa pastoral, que era do lado da igreja, o telefone tocava. E o povo dizia: pastor, sabemos que você já chegou. E tinha sido minutos antes que tinham chegado na cidade. Que bênção, que maravilha. Pastor, aqui no Brasil, o senhor ainda hoje é um líder, referência para todos nós, pastores nazarenos, mas o senhor liderou a nossa igreja por muitos anos. Conheceu todos os estados do Brasil? Viajou por todos eles? Não, naquela época não. E a verdade é que mais ou menos um mês atrás eu cheguei a Roraima pela primeira vez. E um dos meus sonhos, porque naquela época, quando chegamos no Brasil, só tínhamos igrejas da nossa denominação no sul do país, sudeste e sul.
nem sul, desculpe, só sudeste. Só sudeste. E um dos meus sonhos era ver a igreja implantada em todos os estados, não é? E chegar aqui em Roraima e ver a igreja avançando e crescendo, para mim tem sido uma tremenda alegria. E eu dou graças a Deus que eu vivi o suficiente para chegar a este dia, não é? Ainda falta, acho que 2 ou 3 estados, e não me pergunte quais são, mas 2 ou 3 estados que ainda preciso visitar, como Acre, não é? Ou aqueles estados. Sim, ok. Falando sobre a família outra vez, o senhor, obviamente, tinha que viajar bastante, né? Está aqui, está do outro lado. E como que você, Brenda, fez para lidar com a educação dos filhos? Foi uma coisa que Deus realmente ajudou muito. Eu sou educadora, então eu sabia a importância da educação deles, eu sabia a importância de um lar que era estável para eles. Uma coisa que eu fiz muito com eles, é que eu fazia muita coisa quando ele voltava de uma viagem. A gente celebrava, mas na saída, quando ele tinha que sair, eu não fiz muita coisa. Não quis não quis ele sentir a saída do pai, mas eu quis ele celebrar a volta do pai. Eu lembro que nosso segundo filho, que agora é negociante, ele é pastor também, que muitas vezes eu estava no escritório do diretor da escola, porque ele tinha um pouco de dificuldade de obedecer, de fazer o que ele devia fazer na escola. Mas Deus também trabalhou nisso. E eu lembro, falei para ele, tem que aprender, submeter e obedecer. Hoje eu tenho muito orgulho dos 3. Deus está realmente dirigindo na vida de cada um deles. Glória a Deus. Pastor, quando a gente está passando esses momentos, não é, de disciplinar os filhos, não é fácil. Não é fácil. E eu dou graças a Deus que minha esposa soube como cuidar dos filhos, porque eu viajava muito. Talvez teria que admitir que eu viajava demais. Durante aqueles anos, eu viajava muitas vezes, às vezes, digamos, 3 fins de semana, pelo menos, durante um mês. E naquela época, não era de avião, era de ônibus. Então, eu chegava lá no centro de São Paulo, pegava ônibus, viajava a noite toda para resolver assuntos da igreja, digamos, em Campo Grande, Mato Grosso, ou em Belo Horizonte. E aquela mesma noite, depois de reuniões, pegar outro ônibus e voltar a São Paulo, né? Então, dou graças a Deus pela minha esposa. Mas mesmo que você viajou muito, que eu achei importante, é que quando chegava em casa, deu atenção sua para a família. Sim. E para nossos filhos. Se ele estava em casa quando eles tinham jogo de basquete, qualquer coisa especial na escola, ele sempre estava lá. Então, ao tempo que ele tinha e que nós tivemos, a gente deu atenção para nossos filhos, porque estávamos servindo Deus. E se a gente perde a própria família, os filhos, então, não estamos honrando Deus com isso. Deus quer que a família, que a gente faz o que nós devemos fazer para servir a Ele, mas também para cuidar da família e dos filhos. Muito bom. Eu me lembro uma vez, porque eu tentava ir sempre nos jogos de basquete dos meus filhos, e eu ia e faltou o técnico um dia. Então eles me chamaram e falaram, olha, você cuide desta equipe aqui, esse time onde seu filho está jogando, pensando que eu entendia de basquete, mas eu não entendi. Um americano, o cara pensou logo assim, olha, casou com um americano, estudou nos Estados Unidos, deve conhecer sobre basquete. Eu sabia mais de basquete do que ele. Até porque o telespectador não sabe, mas o pastor Estevão é, na verdade, inglês. Sim. Não é? Então,
A Brenda deve saber mais de basquete. Sim, e futebol, sim. E futebol do que o próprio pastor Estevam. Mas continue, pastor. Mas meu filho teve piedade de mim. Ele falou, papai, eu lhe ajudo. Ele estava lá no time. E assim é que eu acho que me pediram uma vez só. Uma vez só, e depois falaram, olha, vamos procurar outra pessoa. É melhor não pedir mais. Exato. Sim. Pede para ele trazer o devocional antes do jogo, que vai ser melhor. Pastor, nesse assunto família, os irmãos vão fazer 50 anos que estão casados, têm 3 filhos, dos quais 2 são pastores, os 3 muito bem encaminhados, casados, têm netos. Estávamos agora há pouco falando sobre 2 coisas importantes que devem existir no casamento: amor e respeito. Mas, na sua opinião, qual dos 2 é mais importante? É difícil dizer mais importante, mas realmente tem um pastor que tem dito muito para aqueles casais que ele está aconselhando antes de eles se casarem. Porque ele lança a pergunta, qual é a coisa mais importante no casamento? E geralmente todos nós dizemos, amor, amor, amor. Hoje, amor está tão diluído, é uma palavra que usamos para tudo, eu amo sorvete, não é? Mas respeito, pastor, é uma palavra que cada vez mais eu estou usando, porque eu tenho que respeitar o outro e entender que Deus nos criou. Então eu tenho que respeitar, neste caso, minha esposa, meus filhos e outras pessoas, não é? Muito bem colocado. Você gostaria de falar alguma coisa? Eu estava pensando que eu não sei como ia existir amor sem respeito. Porque se eu não respeito meu marido, se eu corrijo ele em frente de pessoas, se eu faço coisas que mostram desrespeito, então não estou amando. Amor não dá o privilégio de não respeitar. Tem que respeitar um ao outro. Amor e respeito andam juntos, Sim. Então, né? São casados também. O amor Sim. com respeito, provavelmente. Sim. Pastores, que palavras, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas que palavra vocês poderiam deixar para essas famílias ou um casal que está aqui nos assistindo e que porventura estão enfrentando alguma dificuldade, pensam até em divórcio? Que palavra vocês poderiam deixar para estas famílias? Deixa-me falar só no início um pouquinho. Uma coisa que eu falo muito para casais e para esposas é que dá tempo. Porque o que está acontecendo agora parece tão importante, tão difícil, mas dá tempo. Porque tempo está ao nosso lado. E Deus vai trabalhar e Ele vai ajudar. Então não faça nada rápido. Não faça uma decisão rápida. Pensa assim, este também vai passar. E dá tempo para Deus curar e ajudar. Eu simplesmente ia acrescentar ao que minha esposa já falou. Se nós tivéssemos desistido, digamos, 40 anos atrás, aqueles primeiros anos é tão difícil. Você está aprendendo uma nova cultura. Mas somos brasileiros. Mas casamento é casamento de 2 culturas diferentes. Verdade. Temos que aprender como nos comunicar. E durante esses anos é muito difícil. E se nós tivéssemos desistido anos atrás, não estaríamos usufruindo as grandes bênçãos do casamento que hoje estamos usufruindo. Realmente, estes anos agora, de termos estado casados tantos anos, é só agora que estamos recebendo algumas das bênçãos que Deus tem para o nosso casamento. Sim. Então, a palavra que eu deixaria com os ouvintes é: não desista. E Cristo ama sua família mais do que você. E Cristo quer ser realmente o hóspede de honra no seu lar e no seu casamento. Glória a Deus, pastor, que bela palavra, viu? Eu agradeço muito a presença de vocês, a estada de vocês aqui, a entrevista que vocês estão nos dando, porque eu tenho certeza que muitas
Centenas de famílias estão sendo abençoadas pela palavra de vocês e pelo exemplo de vocês. Que vocês voltem outra vez para estar conosco aqui em Roraima, amém? Obrigado. Okay. Amém, obrigada. Amém. E você que está aqui nos assistindo, muito obrigado por tua presença. Você continue conosco sempre aqui no programa Alternativa Gospel e lembre dessas 3 palavras aqui importantes que os pastores nos deixaram. Primeiro, respeito, tempo e perseverança. Não desista, porque Deus ele é fiel e certamente o autor da família vai continuar te abençoando. Que Deus te dê um fim de semana cheio da presença dele, em nome de Jesus.